Companheiros, bem-vindos ao canal. Como já viram no título, hoje temos o Tudo o que Precisas de Saber com a Honda Africa Twin Adventure Sport DCT. E para nos guiar e explicar tudo o que precisamos de saber, temos o Ricardo. Anda, Ricardo, obrigado. Paulo. É um privilégio enorme ter o Ricardo hoje aqui no canal. É do canal Road to Spot. Não deixem de seguir. Estão prontos para embarcar nesta viagem? Para ligarem a moto, pegamos na chave, colocamos na ignição e rodamos no sentido dos ponteiros do relógio. Para meter a moto a trabalhar, carregamos no Start. Para desligar a moto, não desliguem no corte de corrente que pode provocar erros, desligamos sempre com a chave. Para a vossa segurança, se quiserem trancar o guiador, basta rodá-lo para a esquerda, empurramos a chave para dentro e rodamos até ao cadeado. Está trancado. Para abrirmos o depósito, utilizamos a chave, rodamos, simples. Para fechar, basta empurrar, ele fica fechado. Temos um depósito com capacidade para 24,8 litros. Para abrirmos o banco, colocamos a chave e rodamos. Debaixo do banco temos o acesso à bateria. Este banco tem duas posições, uma mais alta e uma mais baixa. Debaixo do banco conseguimos ver a posição mais alta e a posição mais baixa e é só encaixar numa delas. É muito simples. Esta moto, como é a versão DCT, não tem embreagem e no seu lugar temos o travão de parque. Deste lado temos uma tomada de 12 volts para acessórios e do outro uma tomada de USB. No punho direito temos de encontrar o botão Start e o corte de corrente. Como isto é caixa DCT, neste botão temos o neutro, o Drive ou o Sport. Neste botão cinzento é para alternarmos entre o modo automático ou manual. Aqui temos o Cruise Control e o Setting do Cruise Control, mais e menos. Este botão FN dá-nos acesso ao menu dos punhos aquecidos, luzes e auricular. Selecionando, por exemplo, os punhos aquecidos, no lado direito nós conseguimos aumentar ou diminuir a intensidade do calor. Aqui deste lado temos o travão da frente, que já teve aqui uma aventura, e para ajustarmos o travão mais próximo ou mais afastado do acelerador, empurramos o travão para a frente e rodamos aqui esta patilha. Deste lado temos este botão dos máximos, para baixo sinais de luzes, para cima fixo. Aqui temos o botão dos 4 piscas, pisca esquerdo e pisca direito, não esquecendo que esta moto desfaz os piscas automaticamente. Este botão aqui serve para escolher o display da moto ou o espelhamento do telemóvel. Não nos podemos esquecer que aqui é a famosa buzina. Esta caixa, tanto em modo manual como em modo automático, conseguimos alternar as mudanças através destas patilhas, mais e menos. Estes botões aqui servem para navegarmos no display e já lá vamos. Vou-vos mostrar agora o display, não ao detalhe, é muito complexo e só isso merecia um vídeo. Temos duas opções de mexer no menu, através do touch ou deste joystick, sendo que o touch só funciona com a moto parada. Se, por exemplo, estivermos a espelhar o telemóvel no display, temos sempre este segundo ecrã que temos as informações básicas, como a mudança engrenada e a velocidade. Este display é um display muito completo, podemos ter muita informação, como por exemplo temperatura, as horas, se temos ou não o auricular ligado, os modos de condução, se temos o descanso, a mudança que está engrenada, o nível de gasolina, a temperatura, a potência, a tração. Temos aqui nestes separadores, por exemplo, no número 1 a viagem A, no número 2 a viagem B, onde conseguimos ver o número de quilómetros percorridos, o consumo médio que eu fiz nesta viagem, a velocidade média que eu fiz nesta viagem e o consumo que eu fiz nesta viagem. No separador número 3 temos o consumo instantâneo, a autonomia, a tensão da bateria e a data a que estamos. Temos o separador número 4, onde temos aqui várias opções e aquela que eu mais uso é a pré-carga, onde temos condutor sem carga, 2 condutores sem carga, condutor com carga ou 2 condutores com carga. Ao selecionarmos, a moto vai ajustar a suspensão automaticamente. No display podemos encontrar vários modos de condução. Temos Tour, Urbano, Gravilha, TT, todo o terreno, Utilizador 1 e Utilizador 2, ambos personalizados. Para mudarmos os modos de condução em andamento, utilizamos estes cursores. Ao carregar nas horas, entramos no menu da moto. As informações de viagem é nada mais, nada menos do que o ecrã principal da moto. Aqui temos o telefone, que neste caso não tenho o telefone emparelhado, não está ligado. Temos a opção
Mídia, que é ligado também por Bluetooth ao telefone, mas como ele não está ligado, não temos acesso ao menu das músicas. E depois entramos na parte mais complexa da configuração da moto, que são as definições. Dentro do menu Função, podemos cancelar, por exemplo, entre outras coisas, os piscas automáticos. No submenu Ecrã, nós podemos encontrar o modo de apresentação, o brilho, o fundo, o tipo de fundo, informações de favorito e um interruptor de favorito. No submenu Geral, podemos encontrar a data e a hora, as unidades, o volume, o idioma e restaurar as pré-definições. No submenu Serviço, podemos encontrar a manutenção, o TTC, iniciar, o modo de serviço, o equipamento, informação do sistema. Para mim, o mais relevante e o mais importante é a manutenção, onde eu posso ver quando é que eu tenho que fazer a manutenção periódica da moto ou a mudança de óleo. Temos também o submenu Bluetooth, que serve para emparelharmos vários dispositivos. No submenu Serviços ativados podemos encontrar o Apple CarPlay ou Android Auto, depende do vosso telemóvel. No submenu Regulador, penso que seja a informação de normas. Para espelhar o telemóvel no display pode ser por Bluetooth, mas eu prefiro por cabo. Como percebem, ficamos logo com o telemóvel espelhado no display da moto. Como qualquer Apple CarPlay, é muito fácil navegar nas suas funções. Aqui, por exemplo, temos o GPS. E para terminar, falta-me dizer que o para-brisas é regulável em 5 posições. E chegámos ao fim, companheiros, foi a rubrica do Tudo o que precisas de saber. Eu não me posso despedir sem agradecer ao Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. Não se esqueçam de seguir Road to Spot no YouTube. E falta a despedida do costume, não te esqueças de ser feliz, Porque isto é do caraço.